Vai. Olá, meu nome é Willy Buriel, sou diretor executivo da Carta Consulta e este é o IHE Talks, Encontros Educacionais, um espaço que nós aqui da Carta Consulta criamos para discutir assuntos sobre a educação superior e também a educação básica. E hoje nós estamos aqui com o Luciano Sattler, mais uma vez, para falar sobre ensino híbrido aplicado à educação básica. Nós estamos implantando as BNCCs, Luciano, e uma perspectiva para o desenvolvimento de competências gerais nas BNCCs e um desafio enorme para aplicar o ensino híbrido na educação básica. Luciano, seja bem-vindo. Vamos conversar aí até às 15 horas, às 17 horas, sobre esse tema e tudo que envolve a aplicação do ensino híbrido na educação básica. E passo para você, que é um craque nesse assunto. Seja bem-vindo, Luciano. Professor Willy, muito obrigado. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Como você sabe, na ABED a gente tem tratado desse tema aí com muito cuidado. Temos realizado um simpósio focado nisso aí para a educação básica e está aqui com a Carta Consulta, que tem um nome, uma tradição muito forte no setor educacional. Para mim é uma honra. E eu reservei nesse tempo justamente poder tentar esmiuçar com um pouquinho mais de detalhe o que é a minha concepção que eu estou percebendo de ensino híbrido e com um objetivo, viu, Willy? Então, agradecer a você pela oportunidade, mas é um objetivo de esclarecer mesmo, deixar o vídeo disponível, que ele possa circular o máximo possível por escolas, instituições de ensino superior, porque eu ando um pouco preocupado, porque quando começa a falar muito sobre ensino híbrido, nós corremos sérios riscos de problemas como estamos vendo na educação superior. Inclusive, essa semana, o programa do Pedro Bial, de entrevista, trouxe uma denúncia muito grande de problemas que estão acontecendo na educação superior, de gente que, às vezes, quer aproveitar a tecnologia educacional, o conceito de educação à distância ou de ensino híbrido, para fazer coisas que nós não recomendamos em termos de garantir a qualidade da educação. Então, essa apresentação que eu preparei, ela está disponível de todos os participantes, gratuitamente, e já está aí no descritivo do YouTube, você pode baixar e usar à vontade. A ideia é a gente ajudar a disseminar a cultura do que é ensino híbrido de boa qualidade, né? Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Está visível, Willy? Tá visível. Tá. Então, como eu disse, essa apresentação está aí disponível e eu vou reservar um tempo para tentar detalhar um pouco e colaborar que as pessoas possam fazer a melhor implementação nas suas escolas ou instituições de educação superior. Então, nós demos o nome de ensino híbrido, fundamentos e melhores práticas. Quero aproveitar e convidar as pessoas a participarem do Congresso Internacional da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. Vai ser daqui a 2 semanas a primeira vez que nós vamos realizar o congresso de forma virtual. Então, olha só, situação que nós estamos, né? Quando a gente começa a pensar o retorno das escolas para as aulas e as atividades presenciais normais, nós estamos diante de uma realidade ainda imprevisível, né? Essa figura é do New York Times, da semana passada, mostrando que vai ser uma sala de aula muito diferente, né? E a gente está vendo aí uma situação em alguns estados, alguns municípios, volta, não volta, volta, para de novo, volta, 320 e poucos professores contaminados em Manaus, para de novo, invasão da Secretaria de Educação, não podemos voltar. Então, de qualquer maneira, o que nós estamos aí é diante de uma realidade nova para todos nós, né? Alguns dizem que a pandemia, o que ela trouxe foi uma aceleração do futuro em todas as áreas. E na educação,
isso acaba que é bem real, né? Por quê? Está havendo um alinhamento da cultura de aprendizagem da geração digital, que é uma geração mais acostumada à questão das telas e o mundo da internet, com a geração dos professores. Nós, obrigatoriamente, tivemos que migrar com muitos problemas para o universo digital. Os problemas, talvez principais, tudo foi feito sem planejamento, sem capacitação adequada, uma infinidade de alunos e professores com poucos ou nenhum recurso de acesso ou de interação. Então, é um momento muito difícil. Mas, de qualquer maneira, houve um salto no sentido de muita gente que nunca tinha se aventurado no universo da tecnologia educacional dessa forma, né, do ensino online, da EAD, e agora estão experimentando, para o bem ou para o mal, isso. Então, há aí realmente, e nós precisamos aproveitar esse momento que é terrível, é dramático, é trágico, para tentar sair dele um pouco melhor, especialmente nesse alinhamento, ou seja, nós já estávamos com um problema grave. Os alunos frequentam as escolas e não aprendem. É a chamada crise da aprendizagem. E parte do problema tem a ver que nós estamos lidando com alunos e alunas, estudantes, que desde muito cedo aprendem de uma forma diferente, porque são parte da geração internet, e nós estamos nas escolas com modelos ainda anteriores, modelos que estão dentro de um padrão da Revolução Industrial. Então, nessa nova realidade, veja só, o CNE emitiu um parecer, o Conselho Nacional de Educação, no Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, falando sobre o planejamento de aulas para o retorno. Saiu agora dia 7 de julho. Quem quiser ter acesso ao parecer, é só clicar aí no link aí embaixo. E olha assim, falando só sobre o modelo de retorno, eles dizem que, o CNE diz que haverá a possibilidade do retorno intermitente, ou seja, presencial, mas só alguns dias na escola. Haverá a possibilidade do retorno alternado, grupos diferentes, né, alternando a frequência na escola. Pode haver o retorno excepcional, somente alguns grupos de alunos retornam presencialmente, especialmente aqueles que não têm possibilidade de acesso remoto. O retorno integral, que é o mais difícil de acontecer, todo mundo está na escola ao mesmo tempo. O retorno virtual, em casos que não é possível o retorno do aluno presencialmente. Risco de contaminação, contágio, doença pré-existente, e as famílias estão muito preocupadas, não querem muitas vezes deixar o seu filho, sua filha, voltar para a escola, mesmo que a escola reabra, né? E aí o CNE usa essa terminologia no final, híbrido, utilização de mais de uma estratégia de retorno. Por aí você vê que existe uma confusão hoje no Brasil sobre o que é híbrido, o que é o conceito de híbrido, né? E essa confusão, ela se agrava, por quê? Hoje existe uma disputa semântica ao redor do que é o ensino híbrido, né? Eu mesmo participo de um grupo que toda vez que eu falo sobre ensino híbrido no WhatsApp, o professor José Pacheco, ele entra falando, gente, não pode, eu discordo, não pode, essa terminologia está errada, está incorreta. Por quê? Ele diz assim, a linguagem produz cultura. Então, quando a gente dá uma ênfase em ensino, nós já começamos errado, porque a ênfase deveria ser na aprendizagem, né? Então, ele diz nas discussões comigo, nós até parece que vamos fazer uma live aí para fazer um debate. Precisamos sair do paradigma de ensino e instrução e entrar no paradigma de aprendizagem e protagonismo. Então, o nome já começa errado. O nome é uma tradução ruim do termo americano chamado blended learning, porque o blended learning, se fosse traduzir à risca, seria aprendizagem misturada. Então, para o Brasil é um negócio complicado. Nós estamos correndo o risco, com esse nome, de ficarmos aí num paliativo de um velho modelo, como muita gente já adotou no ensino superior. Adotou a educação à distância, adotou o ensino híbrido para reproduzir o que há de pior no modelo industrial, né?
especialmente querendo tirar o professor da equação, né? E o outro debate sobre o nome de híbrido, Willy, é que, e quem está participando conosco, é que o híbrido não é fértil. Isso eu já ouvi de vários professores. Ontem mesmo estava num debate com o secretário municipal de Porto Alegre, ele falou isso de novo, porque o híbrido vem do agronegócio. No agronegócio, quando você compra uma semente de uma empresa de agribusiness para melhorar a sua produtividade, você planta, a planta que nasce não é capaz de gerar sementes novas, porque te obriga a comprar de novo no ano que vem, na nova safra da empresa de agronegócio. Então, o híbrido é algo que não é fértil. Por isso, existe muita resistência ao nome e a meu ver, é uma resistência que tem um bom fundamento ao nome ensino híbrido, ao termo ensino híbrido. Nós estamos usando aqui porque é como a maioria conhece, mas eu creio que nós temos um desafio aí, enquanto educadores, de repensar essa terminologia, que não me parece a terminologia mais adequada, né? Essas traduções simples, Luciano, só para ilustrar um pouco a sua fala, ocorrem também em outras temáticas, né? Quando nós fomos aos Estados Unidos, em 2008, estudar sobre captação e retenção de alunos, o termo retention foi traduzido para o Brasil, né, português, como retenção. Isso não foi muito bem aceito aqui. E aí a gente reconstruiu em 2011 para permanência. E depois a gente reconstruiu para a gestão da permanência, porque sendo permanência, né, sendo algo para se fazer no futuro, é passível de alguma gestão, ou seja, de planejamento, organização, execução, controle, enfim, né? Sendo evasão é fenômeno do passado, né? Isso é um termo. E outro que eu questiono muito, você sabe, é o remoto, né? Remoto é algo meio que distante, de difícil acesso, né? Então, realmente, são dois exemplos aí que, somado aos que você deu, faz pensar, né? Perfeito. E você ainda falando do remoto, lembrando bem, para nós, da nossa cultura, controle remoto, né? Quer dizer, a gente tem a ideia de um professor que vai fazer exatamente o que eu, no meu controle remoto, determino. Ou ao contrário, um aluno que vai fazer exatamente o que eu, no meu controle remoto, termino, né? Então, você tem toda a razão. Agora, a retenção nós conseguimos arrumar. Hoje todo mundo fala gestão da permanência. Ninguém fala mais em retenção, né? Quem sabe a gente consegue mudar. Vamos fazer uma proposta para a gente mudar esse nome, que a cultura não pode se estabelecer errado, né? A linguagem produz cultura, como diz o professor José Pacheco, né? E a linguagem é muito importante. Muito importante. Muito importante. Então, assim, eu trouxe aqui o conceito que eu tenho trabalhado de ensino híbrido, né, para ficar bem claro de que nós estamos falando, né? Um programa formal de ensino em que o estudante tem parte da sua aprendizagem elaborada a partir de conteúdos, interações e mediações online. Então, nós estamos falando aí focado no universo digital de forma complementar. O aluno tem alguma flexibilidade quanto ao tempo, ao local e ao ritmo de estudos e sobre as trilhas de aprendizagem a serem cursadas. Muita gente tem dúvida. Qual a diferença de tempo e ritmo? Tempo olha, eu prefiro estudar de madrugada, eu prefiro estudar de manhã, eu prefiro estudar à tarde. Ritmo não, eu gosto de estudar tudo na segunda-feira. Terça eu não gosto de estudar, sem problema. Não, gosto de estudar segunda e quinta. Então, você ter essa flexibilidade de ritmo também garantida para os alunos, né? E parte das atividades é realizada sincronamente na escola ou em outro espaço físico, sob a supervisão de um professor. A figura do professor não pode ser retirada da equação no ensino híbrido. Tá? E como nós já até apresentamos aqui com você numa discussão com o Gustavo, eu vou trazer alguns tipos, né, de ensino híbrido, mas é importante separar aqui o que é ensino híbrido e o que é ensino enriquecido com tecnologia. Tem muita gente que faz confusão e não é a mesma coisa, né? Então, no ensino híbrido, nós já falamos, parte por recursos
interações online, o aluno tem algum controle sobre onde, quando e como estudar. No ensino enriquecido de tecnologia, uma sala de aula com computador, com projetor, o que for, o estudante usa a tecnologia para estudar da mesma forma, no mesmo lugar, tempo e ritmo. Então, não é híbrido. Outro pressuposto do ensino híbrido é os equipamentos e sistemas permitem a oportunidade de personalização. A personalização é um dos fundamentos do ensino híbrido, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Já no ensino enriquecido com tecnologia, os equipamentos e sistemas são usados para apoiar o ensino tradicional. Todo mundo aprende a mesma coisa ao mesmo tempo. No ensino híbrido, o ensino nas salas de aulas físicas muda para prover experiências integradas de aprendizagem com o online. E entra metodologias ativas. Então, metodologias ativas e personalização são dois grandes fundamentos para o ensino híbrido de boa qualidade. Já lá no ensino enriquecido com tecnologia, salas de aula enriquecem as experiências tradicionais de aprendizagem. Fica mais legal, mas não é o híbrido, né? Quando nós falamos de tipos de ensino híbrido, eu estou trabalhando com 6 tipos de ensino híbrido. E de onde que eu tirei isso? Tá aí a fonte, o artigo, alguns pesquisadores que fizeram um mapeamento sistemático, mais de 150 artigos que eles fizeram uma leitura, para chegar à conclusão quais são os possíveis modelos de ensino híbrido. E eles chegaram a 6 tipos. Tá? Primeiro, suplementar. O estudante está na sala de aula com atendimento do professor e, em seguida, continua os seus estudos sobre aqueles conteúdos em ambientes virtuais previamente preparados pelo professor ou pela equipe multidisciplinar. Não é jogar o aluno, procura no Google, vai lá no YouTube. Não, você tem também no ambiente virtual um espaço preparado de aprendizagem que dialoga com a sala de aula física, com o encontro professor físico, né? O segundo tipo é a famosa sala de aula invertida, que é em inglês mais conhecida aí como Flipped Classroom, que aí é o contrário. O aluno recebe uma série de conteúdos antes, faz os seus estudos no ambiente virtual e depois desses estudos ele vem e participa de projetos e atividades na sala de aula física. Né? Então, geralmente se reserva o momento expositivo de forma prévia, né? E em seguida, na sala de aula, você reserva para interações, mediação e metodologias ativas. Um terceiro tipo é a rotação de estudos, ou seja, o aluno desenvolve uma rotina de estudos em sala de aula com acompanhamento do professor presencial e ambientes virtuais com auxílio de um professor online. Então, aí nós já temos uma equipe de professores trabalhando juntos. Não é o mesmo professor. Tá? Um professor online e um professor no espaço físico. O outro é o chamado laboratório rotacional, ou seja, mesmo as atividades online são realizadas dentro da escola. Então, parte das aulas acontece na sala de aula tradicional e parte das aulas acontece com atividades online realizadas em um laboratório ou em uma sala informatizada, porque agora com os recursos mobile, seja um notebook, seja um tablet, seja um celular, qualquer sala de aula pode virar um laboratório de informática. Né? A carta consulta eu sei que tem orientado, e isso permite você ter, inclusive, muita economia em cima de um modelo de laboratórios móveis. Né? E o outro é o híbrido colaborativo síncrono. Como é que é isso? Você tem a sala de aula com o apoio do professor ao mesmo tempo para os estudantes presenciais e remotos. Então, você já tem escolas que organizaram para que todas as escolas mais ricas, é claro, todas as salas de aula agora viraram um mini estúdio. Então, o professor vai ministrar a aula ali para 20%, 30% que vão retornar no pós-pandemia, e a mesma aula está sendo transmitida ao vivo para o outro grupo de alunos que assiste em casa. E é claro que tem uma plataforma de aprendizagem, e os alunos que estão
fora da sala de aula, podem se comunicar com o professor de forma síncrona e assíncrona, né? Esse é o híbrido colaborativo síncrono. E o grupo dual colaborativo. Você tem um grupo de estudantes e um facilitador, que não precisa ser necessariamente um professor, ele trabalha como um auxiliar do professor, constrói saberes e cenários protegidos e controlados, geralmente com simulação, usam objetos de aprendizagem, constroem objetos de aprendizagem, geralmente problematizados, né? E aí depois postam no AVA e discutem com outros grupos. Então, aqui você tem uma parte realizada em sala de aula, com o apoio de um facilitador. Isso vai para o online, o outro grupo interage, retorna para você, e aí você tem uma aula que, na verdade, acontece com várias turmas ao mesmo tempo, dialogando ao redor de objetos de aprendizagem construídos de forma colaborativa. Luciano, espaço grande aí para monitoria e para as licenciaturas, espaço grande para estágios aí, né? Se a gente pensar em educação básica, um espaço grande que se abre para estágios e licenciaturas, né? Na educação básica, né? E também, tanto também no superior, na educação básica. E assim, o mais interessante é que você pode fazer uma aula, até o conceito de aula tem que ser repensado, né? Tem gente que está querendo extinguir o vocábulo aula. Ninguém mais pode falar. É uma coisa maldita, virou a aula, né? Tem que ter outro nome também, né? Mas nesse momento aí, pode ser riquíssimo, né? Você ter uma aprendizagem peer-to-peer, aluno ensinando aluno e trazendo as suas experiências, né? Agora, repara, Willy, que eu posso aplicar todos os modelos de ensino híbrido com a mesma turma e, se quiser, na mesma semana. Sabe? Tudo depende de qual é o meu objetivo, qual é o objetivo da turma, qual é o conteúdo que eu quero trabalhar. Não vamos ficar presos a uma receita de bolo, muito padronizada, com cara de fábrica. Não. Vamos aproveitar esse momento para sermos criativos, usar isso de forma crítica e transformar realmente a sala de aula em algo diferente. Isso. E, mais uma vez, né, reforça a importância da implantação de um núcleo pedagógico robusto, capaz de formar professores e subsidiá-los no fornecimento de uma série de metodologias híbridas e não híbridas, né? Ativas e não ativas, com ou sem tecnologia, para que eles possam contar com um repertório de práticas de aprendizagem para serem utilizadas nas mais diversas circunstâncias de aprendizagem, né? Isso é muito importante, isso é estratégico para qualquer escola, né? Não, e por isso que eu gosto de conversar com você, como você está sempre muito ligado na questão da inovação educacional, você pegou tudo. O segredo é a capacitação e a valorização, a motivação do professor, né? Dar a ele ou ela condições, e a escola que vai sobreviver vai ser aquela que seja capaz de usar isso aqui de forma criativa para o aluno ter um melhor desempenho de aprendizagem. Repara, até agora não falamos nada de tecnologia. O segredo está na tecnologia, né? Esse é o caminho da escola, porque é aí que ela vai ser diferente de toda a estrutura que se estabelece para concorrer contra ela. Não é? Assim, pensando no aspecto empresarial, olhando por esta ótica, tá? Como dizem os economistas, ceteris paribus, vamos olhar só por essa ótica, a ótica concorrencial. No que nós devemos ser melhores do que essas startups todas, edtechs, que se propõem a concorrer com a escola? Nós tivemos, na semana passada, o Google se propondo a concorrer com universidades americanas. Veja você, né? Diante do que nós estamos nos colocando, né? Olha que situação, né? Tanto a universidade quanto a escola, ela se estabelece por meio da sua capacidade de fazer com que as pessoas aprendam de um jeito melhor, de uma forma mais divertida, mais rápida, mais aprofundada, né? Veja a importância da pesquisa, né? Da metodologia, da profissionalização do docente,
da profissão do docente, né? A escola vale a sua capacidade de fazer com que as pessoas aprendam de um jeito certo, de um jeito melhor, né? Não é a sua tecnologia, não propriamente isso, né? Não é os seus conteúdos, não é isso, né? Não, tanto que hoje vocês têm ajudado aí muita gente, a Carta Consulta tem ajudado muita gente. Você consegue implementar tudo isso aqui usando, se quiser, tecnologia que hoje é gratuita. Sem dúvida alguma. O segredo não é tecnologia, o segredo é a mentalidade, né? É realmente entender que nós estamos num tempo novo e a escola que vai sobreviver é aquela capaz de gerar o melhor resultado de aprendizagem, uma aprendizagem que tem que ser significativa para o aluno. E as possibilidades são infinitas, né? Você ia falar? Não, e a escola, essa relação é mais aprofundada do que na universidade, na minha opinião. Aí não como especialista, porque eu não sou especialista em escola, né, Luciano? Mas como pai, a relação é mais emocional com a escola, sabe? Envolve mais coisas quando a gente fala de escola, mais relação de confiança, a questão da segurança também é importante, né, nesse processo. Então, assim, tem mais elementos aí, né, para trabalhar, né? Na educação básica hoje o colégio, a escola, ela se tornou muitas vezes, em alguns casos, eu vou até te dizer, uma substituição de coisas que a família deveria estar fazendo. E muitas famílias não estão fazendo, né? E é claro, hoje, a segurança. Você, quando deixa uma criança, um adolescente, numa escola de manhã, você está deixando simplesmente o sonho da sua vida ali, né? Assim, o que há de mais importante para você está indo ali. Então, você tem que ter garantia de que não só toda a aprendizagem será alcançada para garantir o futuro para essa pessoa, mas também que ele ou ela não será ameaçado, não haverá problema. E aí você vê o desafio da escola pública, né? Porque a escola pública hoje, muitas vezes, professores e gestores e alunos estão debaixo de ameaça, de violência e de coisas muito graves que acontecem, né? A escola, ela é o aparato público de maior capilaridade do país. Existe mais escola do que hospital, UPA, delegacia, qualquer outro aparelho público, escola é o que tem mais. Aí a gente tem que sempre lembrar de Paulo Freire, né? Quando ele diz assim, olha, o Paulo Freire tinha uma expressão que ele falava boniteza, né? Então, assim, quer saber se uma escola é boa? Ela tem que ser bonita. Tem que ser bonita. Se você chega num lugar, e eu já vivi essa experiência, que a cidade é horrorosa, a rua é horrível, todas as instalações da cidade são horríveis. O Brasil é um país muito desigual. E quando você chega lá, a escola é bonita, poxa, mudou a vida dos estudantes, porque os estudantes olham, não, aqui eu tenho dignidade, aqui eu tenho futuro, aqui eu tenho alguém que acredita em mim. A escola precisa ser bonita, precisa ser bonita. Pode saber que o processo a relação de ensino e aprendizagem lá dentro está acontecendo de forma bela. Eu também acredito nisso. Eu acredito nisso. Então, sabendo que nós temos essas possibilidades aí, dessa tipologia, eu queria chamar a atenção, e você é um especialista nisso aqui, Willy, que é a questão da personalização do ensino, né? Isso aqui eu retirei, fiz uma adaptação desse relatório da OCDE, está aí a referência, não é minha, é isso. Então, componentes da personalização do ensino. Então, nós vamos ter que personalizar a avaliação de aprendizagem. E aí, as mudanças do ensino médio nos exigem isso, por exemplo. Quais são os objetivos pessoais do aluno? Quais são as características pessoais do aluno? A avaliação vai ter que ser cada vez mais formativa, né? Contínua. O ensino médio vai exigir isso. E lembrando que em 2022 nós já vamos implantar um novo ensino médio em nível nacional, né? Então, na hora que fala de projeto de vida, itinerário formativo,
O híbrido tem que entrar, porque não vai dar conta da ampliação da carga horária que o ensino médio está prevendo, e fazer o híbrido de forma criativa, mas levar em conta a avaliação, né? Eu vou avaliar o que o aluno aprende, ou a aluna aprende, também a partir dos objetivos pessoais. Qual é o projeto de vida que ele quer desenvolver na escola? Hoje nós temos vários exemplos de avaliação de aprendizagem que, se for seguir o modelo tradicional, o aluno, a aluna só é reprovado. Quando você vai ver, o menino, às vezes, tem um pequeno nível, algum nível de autismo. Se você muda a forma de avaliação da aprendizagem, ele é genial. Ela é genial num determinado campo de conhecimento, né? Então, personalizar a avaliação, né? A outra coisa é a eficácia nas relações de ensino e aprendizagem. Então, adotar estratégias adequadas ao perfil do estudante para garantir o engajamento e a aprendizagem significativa. Isso vai pressupor maior autonomia, maior responsabilização do estudante e preparar o currículo e as atividades para isso, para incentivar esse protagonismo do aluno, né? A flexibilidade curricular, e aí hoje a carta, eu acho que pode, carta consulta pode ajudar muitas escolas nisso, a trabalharem a flexibilidade curricular, ou seja, seleção de estudantes do que aprender e quando, trabalhar junto com os alunos nesse mosaico que o currículo vai passar a ser, né? Ter uma clareza da trilha de aprendizagem dos resultados esperados. Ora, isso vai precisar mudar, Willy, e quem nos ouve, o sistema de registro escolar. Você entende? Ao invés de eu dar eu dizer que o aluno A teve nota 9, o aluno B teve nota 8, o aluno C teve nota 7, eles podem estar cursando trilhas de aprendizagem diferentes e buscando resultados diferentes, e que os 3 vão ter a mesma nota, às vezes com desempenhos de aprendizagem diferentes conforme o campo de conhecimento. Isso vai ter que rever o nosso sistema de registro escolar, nossa secretaria acadêmica, a forma como nós registramos essas coisas, né? E aí o digital vai ser fundamental, não dá para fazer isso à mão. Nós temos que mudar os nossos processos e a nossa metodologia para isso. Possibilidade de aprofundar o conhecimento e a criatividade. Então, a flexibilidade curricular vai apontar para isso. Por que isso está dito aqui pela OCDE? Porque nós estamos em um mundo que a velocidade que as informações são produzidas e a quantidade de informação nova que é produzida nos últimos 6 meses equivale, né, como você sabe melhor que eu, aos últimos 10.000 anos da humanidade, né? Então, o que eu ensino hoje como professor, amanhã pode não ter mais validade. Então, o aluno aqui vai ter que ter a flexibilidade curricular, aponta para a metacognição, o aluno aprender a aprender. Essa vai ser a principal ênfase. E aí, é claro, a questão das competências socioemocionais, porque a gente aprende um com o outro, né? Eu aprendo com o Willy aprende comigo, nós aprendemos com quem está participando no YouTube. Todos nós temos que ter essa capacidade de nos relacionarmos, né, para aprender um com o outro. Por isso, essa ênfase no conhecimento, na criatividade. E aí nós estamos falando de algo que você, Willy, é especialista, mudança de larga escala nas organizações educacionais. Então, nós vamos ter que repensar a nossa arquitetura, a arquitetura dos nossos espaços físicos. Nós vamos ter que repensar a experiência de usuário. O que é isso? Design de usuário, UX, né? Que você sabe muito bem, mas talvez quem está nos ouvindo não conheça. Como é a experiência da família com o nosso sistema? Como é a experiência do aluno na hora que ele entra no nosso portão? Como é a experiência do tio do aluno que vem eventualmente na escola participar de um evento, de festa junina, o que for? Como que ele percebe a escola, né? Isso tem que ser mapeado, tem que ser cuidado no mínimo detalhe, porque isso vai trazer todo o diferencial para a escola, essa experiência de usuário, repensar todos os pontos de contato de alunos, familiares e outros com a escola, porque tudo comunica, tudo diz algo.
Eu estou dizendo que a minha escola é criativa, mas na hora que o professor, o aluno, a família quer olhar a nota do seu filho e o sistema não é amigável, o sistema está depondo contra o meu projeto pedagógico, por exemplo. Isso, aliás, é algo que eu estou sofrendo hoje na pele, né? Você quer comentar? Não, eu estou pensando aqui, quer dizer, há que se ter muita capacitação. Eu percebo que a comunidade de educadores brasileira é uma comunidade de alto nível, Luciano, porque, primeiro, que nós produzimos pensadores e educadores de alto nível. Parece que o Brasil sempre produziu, desde o século passado até agora, sempre produziu, né? Anísio Teixeira, né? Vários, né? Nós temos vários, né? De Darcy Ribeiro, Paulo Freire, né? Apesar de todos os ataques, né? Ideológicos, vamos deixar as coisas nos seus devidos lugares, né? Nós sempre tivemos grandes educadores, né? E pensadores que são respeitados no mundo inteiro, né? E a nossa comunidade de educadores, e nós temos grandes ainda hoje, José Dias Sobrinho, o professor Carlos Roberto Jamil Cury, né, Dilvio Christoph, né, Pedro Demo, e os grandes, Francisco Cordão, que estão com a gente, né, são referências para nós. Temos vários, né, estou fazendo várias injustiças aqui, me desculpem, que são referências para nós, para a nossa geração, né, Luciano? Que sempre lutaram por uma educação de alta qualidade, que foram impedidos, apesar de todas as conquistas que nos proporcionaram, foram impedidos pelos governos brasileiros, né? É bom que se diga a verdade, né? Sempre foram impedidos, né? O Brasil não ocupa a faixa inferior dos rankings não em função do trabalho da obra dessas pessoas, né? Mas muito em função de opções que os nossos governos fizeram, sempre fizeram, né? E sem o apoio dos governos é impossível desenvolver uma educação de boa qualidade. Parece que a sociedade brasileira e os governos não optaram por um caminho educacional. Tanto é que todos os candidatos que se propuseram por meio de uma plataforma educadora, né? Uma plataforma política voltada para a educação, não se deram bem, não passaram de 5% das intenções de votos, né? Nós sempre optamos por propostas mais populistas, mas, enfim, isso é digamos, uma outra discussão. Mas por que eu acho que por que eu penso que a gente tem uma comunidade de boa qualidade? Porque nós sempre discutimos coisas que o mundo inteiro está discutindo. E você traz aqui para a gente hoje, nesta conversa, digamos, bem estruturada, por meio de uma exposição, né? É uma conversa, mas uma exposição muito bem estruturada, o que torna a coisa toda mais interessante, propostas que estão sendo discutidas na Europa, na Ásia, nas melhores universidades, escolas dos Estados Unidos, né? E que a gente precisa de muita capacitação. Então, eu percebo que para os próximos anos, e o FNDE, né, talvez seja um alento nessa minha perspectiva, então, nessa mudança, né, talvez grande parte desse recurso deva ser deslocado e direcionado para a capacitação dos nossos dirigentes de escolas, dos nossos supervisores, dos nossos secretários de educação, porque é o que falta, né? Só um comentário, viu, Luciano? Você quer que eu passe algumas questões aqui, algumas perguntas, ou quer dar continuidade? Tenho aqui 3 questões aqui. Pode fazer as perguntas. Posso fazer? Deixa eu começar aqui. O Flávio Luiz, ele pergunta o seguinte: o momento síncrono tem que ser necessariamente físico? Não, né? Não necessariamente físico. Não necessariamente. Tudo depende do seu planejamento. Isso. Síncrono ou assíncrono, pode ser presencial ou online. Você escolhe aí um dos modelos e se planeja conforme a sua possibilidade e a sua intenção. Então, não é obrigatório, não. A Marlete dos Santos, ela diz: muito dessa classificação já acontece na faculdade Sinergia de Navegantes. Ela fez uma observação
talvez aquela classificação do ensino híbrido, tá, Luciano? Desculpa, viu, Marlete? Professora Marlete, você mora em Navegantes, manda para nós aí foto do lugar, que é muito bonito. Obrigado. Martins Cardoso pergunta, vocês acreditam que é prioridade pensar o design e aprofundar a discussão para além dos tipos de ensino híbrido, dando prioridade ao conceito de interface educacional? Como é que é o nome dele? Martins Cardoso. Excelente pergunta, professor Martins. Excelente pergunta. Aí você disse tudo, avançou mais do que os professores aqui. A questão da interface é justamente, além do ensino híbrido, nós estamos falando de uma nova escola. E olha, quando o Willi cita Anísio Teixeira e todo o movimento da escola nova, nós temos que pegar aquele manifesto da escola nova, que, se eu não me engano, é de 1932, e lembrando que Anísio Teixeira foi beber na fonte de John Dewey para tentar mudar a educação brasileira, um grande defensor da escola pública, né, acesso universal. Aquele manifesto, se a gente atualiza hoje, nós temos que repensar todas as interfaces, tudo que é a escola. Vai além do ensino híbrido. O ensino híbrido, nós estamos falando de algo que é focado, digamos assim, na sala de aula, seja ela virtual ou presencial. Mas nós estamos falando, na verdade, de uma escola diferente, toda diferente. É uma concepção diferente. E aí, professor, é uma concepção que passa por uma nova concepção de ser humano, uma nova concepção de meio ambiente, uma nova concepção do professor, uma nova concepção do educando, uma nova concepção de justiça. Quer dizer, é repensar a nossa escola, o modelo de escola que nós vínhamos praticando está falido há muitos anos. A crise da aprendizagem, que demonstra que as pessoas estavam se formando no ensino médio como analfabetos funcionais, é uma comprovação disso. O modelo já faliu, nós temos que repensar tudo, todas as interfaces da escola, e extrapola, sim, o ensino híbrido. Obrigado pela pergunta. Posso seguir um pouco? Pô, vamos seguir? Vamos continuar a conversa? Vamos lá. E ainda na mudança de larga escala, né? Olha a oportunidade. Aproveitar o ensino híbrido para personalizar o quê? Estabelecer parcerias da escola com empresas, com governos, com organizações não governamentais, e parte do ensino acontece fora da sala de aula, fora da escola. Essa é uma das possibilidades abertas de se repensar a escola. Tá? Eu fiz a ousadia aqui, você me desculpa, eu trouxe, algum tempo atrás, quando a pandemia começou, o pessoal estava muito desesperado, eu traduzi alguns materiais para tentar acalmar as pessoas, né? Um desses foi esse modelo europeu de maturidade para o ensino híbrido. É só clicar na imagem que você vai lá no meu artigo completo que eu fiz a tradução. Tem que se inscrever no ResearchGate e aí pode acessar. Tá? Então, dentro desse modelo de maturidade, o que a escola tem que se perguntar? O modelo diz assim, olha, quando você vai fazer o design do curso, selecionar as atividades de ensino híbrido e a sua sequência didática. Se você está no nível muito simplório de maturidade, o que você faz? Não tem nenhuma seleção considerada, nem integração de atividades presenciais e online. Isso é o nível exploratório. Tá? Se você está num nível um pouco mais avançado, que é baseado em design, você tem atividades de ensino e aprendizagem presenciais e online, deliberadamente selecionadas, integradas, sequenciadas, com base em metodologias ou princípios de design. Se você está num nível mais avançado, além do que está no nível 2, baseado em design, você chega no ciclo do curso, você tem processos de garantia de qualidade, que são deliberadamente incorporados, com finalidade de continuamente melhorar o curso de maneira iterativa. Então, eu achei muito interessante isso, porque cada escola pode pegar esse formulário para realizar um diagnóstico da sua maturidade para implementação do ensino híbrido. Tá? Outra, ainda dentro de design do curso, quais as ferramentas, né, serem selecionadas para o ensino híbrido? Se eu estou no nível 1, a seleção é
de ferramentas específicas baseadas na disponibilidade que a instituição tem, tá? Que foi o que aconteceu na maior parte dos casos agora na pandemia, né? Não é ensino híbrido, mas foi o que cada um se virou com o que tinha, né? No nível mais avançado, você tem baseado em design, você seleciona conforme, baseada nas atividades de ensino-aprendizagem, formada por evidência ou experiência. No nível super avançado, você monitora esse processo, avalia e altera as ferramentas com base em dados quantitativos e qualitativos que você colhe durante o processo de ensino e aprendizagem, né? Quando você fala de flexibilidade, né? Então, flexibilidade aqui definida, oportunidade para que os alunos personalizem o ensino híbrido com base em suas necessidades e preferências particulares. Possibilidade de seleção das atividades de aprendizagem, escolha de recursos, modos de entrega e ritmo do educador ou por escolha do estudante. Quando não tem nenhuma flexibilidade, sem flexibilidade. É o nosso modelo hoje. Alguma flexibilidade, a flexibilidade é deliberadamente projetada. O design do curso é baseado em evidência e experiência. No nível super avançado, além do que está no nível 2, a melhoria contínua de qualidade é deliberadamente incorporada com a finalidade de aumentar a flexibilidade do curso. A ênfase é sempre aumentar a flexibilidade do curso. Isso tem a ver com os novos estilos de aprendizagem da geração digital. Quem tem uma criança em casa, quem tem um adolescente em casa, e se arrisca a falar para esse adolescente ou para essa criança, olha, senta aqui e lê um livro, qual é a reação mais comum que a gente encontra, William? Microfone. A reação mais comum que a gente encontra... É quando você pede uma criança hoje, de até 10 anos de idade, Olha, fala para ela assim, ó, lê esse livro aqui. Outro dia eu estava vendo, estava zapeando em frente à TV, e foi uma propaganda do Serginho Groisman, Altas Horas. E teve um influencer, um rapper, que disse o seguinte, olha, ele falando sobre o novo contexto, né, ele diz o seguinte, olha, hoje o jovem, hoje o pai e a mãe têm que lavar a louça, e o jovem, isso não basta, o jovem tem que ver o pai lavando a louça, e a mãe lavando a louça. E eu fiquei pensando assim, o duro é ele levantar a cabeça dentro do celular para olhar e ver o pai lavando a louça, né? Eu acho que a reação é praticamente nula, porque eles não dão muita atenção nem para o pai, né? Mãe, talvez eu esteja um pouco carente, minhas filhas são adolescentes, né? Quanto mais para livro, né? Eles normalmente procuram primeiro uma sinopse em vídeo, digamos assim. Exato. É uma geração imagética. Então, assim, para uma criança chegar a falar assim, não, eu vou sentar e ler um livro, você tem que ter um processo de sedução hoje muito forte, de mostrar esse livro é importante, veja esse vídeo, leia, olha como isso aqui vai te ajudar, discute com ela o livro, porque é um jeito diferente de aprender. Então, eles até vão ler livros, tá? Mas tem que estar dentro de uma ideia de flexibilidade. Aquele modelo de decoreba, de leia 20 livros para o vestibular, isso está falido, não existe, ninguém está aprendendo nada. Até pode ler, fazer o vestibular e esquecer imediatamente. Então, se quer gerar aprendizagem significativa, tem que investir nessa questão da flexibilidade, né? Da interação do curso. Até que ponto o ensino híbrido facilita a interação dos alunos? Da interação dos alunos com o conteúdo, a interação aluno-aluno, a interação aluno-educador. Então, no nível mais baixo, não é responsível, nenhuma interação deliberada é permitida ao longo do curso. É o pessoal que joga conteúdo no ambiente online e fala assim, ó, leia até a semana que vem e acha que está fazendo uma boa educação, né? Não é um absurdo. No nível um pouco mais avançado, é interativo, a interação é deliberadamente projetada, informada por evidência ou experiência, e no nível muito avançado, responsível, isso também é monitorado, avaliado e alterado com base de dados e feedbacks. Não dá para fazer manualmente, hein, William? Não dá para fazer manualmente. As escolas vão precisar da ajuda aí da Carta Consulta e outros para dar os seus processos, digitalizar os seus processos para dar conta de fazer
esse acompanhamento. A escala é alta. E olha, deixa eu te dizer, veja bem, quando você vai trabalhar com a sala de aula invertida, por exemplo, você entrega um conteúdo e no momento presencial, antes do momento presencial, tá físico ou virtual? Vamos pensar no físico, vamos pensar no ano que vem, tá? Mesmo que seja físico. É importante que você faça uma avaliação do nível de entendimento sobre um determinado conteúdo antes do encontro virtual, antes do encontro presencial. Por quê? Se o nível de entendimento for pequeno, é importante que você trabalhe pelo menos um PIE-STROT, pelo menos isso. Se for muito pequeno, é importante que você faça uma revisão dos conteúdos. Então, se trabalhar um TBL, um PIE-STROT no início, é importante. Aí, veja, você tem que pelo menos aplicar uma avaliação de retenção de conteúdo antes do encontro, pensando que você tem turmas e turmas e turmas e turmas, e que você pode fazer isso via smartphone. Quer dizer, você tem que trabalhar tecnologia, e muitas vezes é tecnologia específica. Não dá para fazer Kahoot com todo o tempo, isso todo o tempo. Dá para fazer, só que você não vai registrar isso. Né? Uhum. Às vezes não é o caso de registrar. Então, tudo isso tem que ser pensado. Né? O professor precisa ser preparado. Não dá para implantar isso tudo de uma vez. Então, tem que ser implantado por MVPs. A gente utiliza uma regra muito parecida com essa, Luciano. Só que a gente trabalha com MVPs e a gente implanta em 6 meses essa progressão de nível. A gente não chama necessariamente de nível, né? Mas a gente vai vendo a progressão do nível de maturidade, uma escala de Likert, né? De 1 a 5 pontos, e a gente vai vendo a progressão. E no meio do caminho, as dificuldades são naturais, e elas aparecem mesmo. E, normalmente, quando há um silêncio em relação ao que está acontecendo, ou seja, está tudo bem, é porque tem problema. Então, assim, você tem que ir buscar, sabe? Cutucar. Aí são os desafios da implantação, né? Uma outra historinha, né, Luciano? E é isso que pede esse cuidado para não ser padronizado. Não vai ser... Se for fazer padronizado, a escola vai entrar num erro muito grave. Cada escola tem o seu projeto, tá? Está num local, tem a sua história, e essa implementação tem que ser um negócio muito delicado, cuidadoso, para poder trazer o melhor benefício para a escola e para os alunos. Mas agora o momento é bom, né? Por que o momento é bom? Porque essa pandemia, isso chacoalhou tudo, né? Porque antes da pandemia era um pouco difícil essa digitalização. O Brasil digitalizou muito, né? Apesar dessa tragédia toda que a gente está vivendo, né? Digitalizou muito a mentalidade, né? Das empresas, Sim. Das organizações, das escolas, né? Sim, sim. Há mais aceitação, né? E especialmente, né, nem às vezes da escola, mas são os pais Sim. E famílias que estão percebendo as possibilidades também. Muita coisa ruim acontecendo, mas muita coisa boa também está acontecendo. E já caminhando aqui na parte final, na questão da aprendizagem, né, quais são os recursos que facilitam a autorregulação dos alunos quanto à orientação, planejamento, monitoramento, ajuste e avaliação. Então, aqui nós estamos falando aquilo que facilita a autorregulação, incentiva o protagonismo. Né? E qual é a carga de estudo pretendida e efetiva de um curso? Como distribuir? Qual é a acurácia do que você está disponibilizando? Né? Aí, no nível mais baixo, não, eu acho, né? Meu palpite é esse. Né? Eu me lembro de uma vez que um curso teve uma evasão altíssima que a gente acompanhou em EAD, e quando a gente foi ver, o professor de filosofia colocou para um aluno de primeiro semestre, 17 anos de idade em média, para ele ler toda a obra de Karl Marx, né, por Cain, e por aí vai em 2 meses, você entende? Coisa assim, que o professor mesmo só entendeu no doutorado, ele queria que o aluno lesse 600 páginas. Professor bom, durão, né? Professor não, o vai bem ser do assim. aluno. No nível mais avançado, você faz um cálculo com base na experiência que você tem, né?
diferentes elementos do curso, diferentes cálculos, né? Atividade de aprendizagem online, encontros presenciais, preparo para avaliação, são levados em consideração. E lá na frente, é claro, você faz isso de uma maneira monitorada, avaliada e alterada com base em dados quantitativos e qualitativos. Essa é a última tela nesse modelo de maturidade, que é a questão da inclusão, viu, William? Que é fundamental hoje. Pensa Fundamental. Tudo que nós estamos fazendo para pessoas que têm algum tipo de dificuldade. Seja uma dificuldade física, seja um tipo de patologia, até mesmo problema, déficit de aprendizagem, o que for, se tem algum tipo de diferença, algum tipo de deficiência, nós temos que pensar a escola para todos, para permitir a inclusão de todo mundo. E aí eu vou direto para o nível compreensível, que é o último, né? Você tem tentativas iniciais de contemplar a inclusão e considerar as diferentes necessidades e origens, que aqui inclui também a questão da origem social e dos estímulos culturais que o aluno teve lá na família. Isso faz diferença, né? Especial atenção é dada à pertença social e identidade no ambiente virtual de aprendizagem. Esse processo é informado por evidência e experiência. E aí a melhoria contínua é deliberadamente incorporada com a finalidade de melhorar a inclusão, né? Então, esse foi o que eu preparei, está aí disponível. Para quem tem problema como nós, Willy, que quer sempre mais, eu deixei ainda alguns recursos adicionais, sobre os quais eu não vou falar. Essa pesquisa saiu essa semana, é só clicar na imagem, está muito legal, muito bem feita pelo IED, orientando aí a questão do retorno às... Que bacana, que legal. Bom, então vamos deixar disponibilizado para quem fez as inscrições a gente encaminhar esses slides para o pessoal. Essa conversa nossa também vai ficar disponibilizada no canal da Carta Consulta para quem quiser acessar e também compartilhar o link com toda a comunidade, né, Luciano? Para fazer com que, digamos, essa aula magna, né, possa ser vista por todos, porque você falou muito de conceitos fundamentais, né? Para o entendimento, para o melhor entendimento sobre o que é educação, o que é ensino híbrido, pensando nesse conceito comum, né? Ensino híbrido, que é o que não é, como pode ser feito, como deve ser implantado e tudo que envolve isso, né? Deixa eu ver aqui no nosso chat, aqui, ó, Marlete. Encontraremos muita resistência à mudança, infelizmente, mas vamos trabalhar, né? Uma mensagem positiva. Mais uma dela, a formação do professor e a gestão da escola serão fundamentais nesse processo de mudança, né? Parece que ela concorda com a gente também nisso, né, Luciano? É só lembrando, professora Marlete, que nós estamos em um momento de mudança de paradigma. Com certeza. No momento de mudança de paradigma, você geralmente tem dois tipos puros. Se for pensar em dois tipos ideais weberianos, o que acontece? Você tem gente que vai falar assim, não pode mudar, não quero mudar, e aí vai buscar respostas simples para questões complexas, fundamentalistas, muito tradicionais. E do outro lado, você vai ter um povo que é futurólogo. Não, vamos implantar um chip no cérebro das pessoas e elas vão aprender diretamente do computador. Está passando uma série agora, eu comecei a assistir, viu, William? Recomendo para quem tem Fox Premium, chama Devs. Chama? Devs, de desenvolvimento, develop, né? V de viagem, S, Devs. É uma loucura, fala da programação do universo quântico, né? Então, assim, você tem os futurólogos que assustam a gente. Não, nós estamos numa mudança de paradigma. Então, gente como nós, que está percebendo, mas que tem uma noção de realidade, a necessidade da formação, a necessidade da capacitação, assim como a professora Marlete lá, nós vamos estar num momento de muita oportunidade para colaborar com a mudança. Claro. Luciano, eu valorizo muito o processo, sabe? O como fazer, valorizo muito. Eu penso que a visão de futuro é fundamental para a gente inspirar e outra,
nos animarmos, né? Dar aquela animação, poxa, vai ser legal, vamos em frente, dá sempre aquela renovada. Mas o processo, o passo a passo, né? E as várias frentes, antes a gente trabalhava processo como fluxo, hoje são frentes simultâneas e elas se cruzam, né? Elas são interligadas, elas são conectadas, né? É uma rede neural complexa, né? E ela é interdependente, né? Uma coisa não funciona sem a outra. Então, é muito importante pensar a execução de cada ponto, né? Saber como fazer é importante. Valorizo muito isso, Luciano. Como? Mas olha, William, eu vou te falar uma coisa. Essa metodologia que a Carta Consulta, especialmente você e Roberta, tem, não é algo trivial. As pessoas não sabem fazer isso. Tem muita gente que está focada no modelo industrial, do fluxo. Então, assim, não, vamos mudar assim, 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 aí padroniza tudo. Não considera o professor como uma parte de cocriação, não leva em consideração que é sempre uma ideia de inovação aberta. Então, isso que você faz e que você está resumidamente dizendo aí, eu acho que a gente podia ter uma outra conversa para você detalhar mais. Não é algo trivial, é algo raro no Brasil e algo importante. Mas isso é gentileza sua, Luciano, gentileza sua. Vamos conversar assim, vamos conversar mais sobre ensino híbrido na educação básica. Eu vou ligar para o Gustavo, vou me desculpar com ele, porque na divulgação nós falamos de ensino híbrido, não falamos de educação básica, e nós não chamamos ele para essa conversa. A nossa primeira conversa foi com ele, né? A gente falou sobre ensino híbrido no ensino superior, né? Mas eu vou ligar para ele para falar, olha, nós não te chamamos porque a educação básica não é muito a sua área de atuação. É muito a sua área, né, Luciano? Educação mais básica. A minha. E é um prazer aprender com você, viu? Você é uma pessoa que me ensina muito, muito, muito. Eu estou aprendendo aqui. Estamos juntos. Muito bom. Então, o pessoal está falando aqui, ó, Valenir, ótimo, muito obrigada, parabéns aí, Luciano. O pessoal está gostando da sua participação. Excelente apresentação, professor Luciano, a Sônia Camargo, lá da UNAERP, querida Sônia, Gisele Gadelha, queridíssima, com certeza precisamos assumir as necessidades das mudanças. A Marlete, de novo, trabalhar com o professor estrela é muito difícil. Osório Barreto, ótima apresentação, parabéns. A Gisele fala que cabe a nós, no ensino superior, também na educação básica, né, Gisele? Buscar a formação desses professores. A gente tem que construir, a gente tem que ser usina de formação de professor. É isso aí. A gente tem que ter um núcleo interno para formar professor e gestor. Isso a gente tem que ter. A gente tem que construir. O momento é de aprendizagem, não, William? Você, eu, todos nós aprendermos. E se é professor, tem que aprender. Se é gestor escolar, tem que aprender. Se é gestor público, tem que aprender. É uma mudança muito grande. Muito grande. Agora, é um momento de grandes oportunidades, né? E porque essa capacidade de aprendizagem é que vai ser estratégico para o nosso futuro, enquanto instituição de ensino superior e educação básica, né? Porque quando a gente leva isso para a nossa atividade fim, fazer com que as pessoas aprendam, é que vai fazer a diferença, né? A diferença da nossa... É a nossa relevância, a nossa razão de existir é a nossa capacidade de fazer com que as pessoas aprendam efetivamente, não só para a profissão, mas para a vida, né? Além de outros serviços que não só a aprendizagem relacionada a conteúdo, porque o conteúdo perdeu um pouco a sua relevância na medida em que ele foi escancarado por meio das bases de dados e informações que estão disponíveis gratuitamente nos nossos smartphones, né? Como diz a minha mãe, né? Minha mãe diz o seguinte, olha, Willy, tenta achar um negócio aqui para mim. Se você não achar no seu Google, pode usar o meu smartphone que você vai encontrar. No meu tem. Mas é isso, gente. Olha, um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado mais uma vez, Luciano, pela participação. Você abrilhantou com a sua apresentação. Essa conversa descontraída aí foi um jeito bacana de conversar, né? Com essa apresentação tão bem fundamentada, né? Muito obrigado, gente, pela participação, pelos comentários, pelas questões.
Vamos para um próximo IHE Talks, Encontros Educacionais, para falar sobre educação e as coisas que envolvem o desenvolvimento da educação no Brasil e no mundo. Um forte abraço e até o próximo IHE Talks. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.